desempenho da codificação, que ele é medido na capacidade de correção de erros. Então, uma vez que os erros ocorrem, como o código corretor de erros corrige de forma melhor ou pior esse sinal transmitido. E a taxa de redundância do código. Então não adianta você ter um código que corrige bem, mas precisam ser adicionados vários bits para proteger a informação. Outro processo que é de bastante importância na codificação do canal é a eficiência do código. Em dois termos, a complexidade, que está intimamente ligada à economia de energia. Por quê, não é? Quando você tem um sistema mais complexo, principalmente na decodificação, e se tratando de codificação de canal, e o sistema, o processador, tem que fazer muitas operações para decodificar um sinal, a gente percebe que vai se gastar muita energia para fazer a decodificação do sinal transmitido. Então, nesse sentido, a eficiência do código pode ser medida na complexidade. Quanto menos complexo é o código, melhor, porque isso vai economizar energia. Outro ponto que é importante é a flexibilidade do código. Então, dado que a gente vai ter uma alocação de recursos dinâmica, eu posso ter que controlar o tamanho dos blocos. Tá? E basicamente, no contexto de comunicações 4 e 5G, nós temos os códigos turbo. Esses códigos turbos eles foram propostos em 1993 pelo Claude Bireau e apresentou esse trabalho no IEEE International Conference on Communications. E ele tem um alto desempenho. E o problema é que quando aumenta a taxa de transmissão, a complexidade computacional aumenta linearmente. Então, a eficiência desse código é um desafio. Por sua vez, o 3GPP, ele estipulou dois códigos, os códigos LDPC e os códigos polares. Então, o código LDPC vem de Low Density Pair Check Codes, que numa tradução livre poderia ser feito códigos para correção, checagem de paridade com baixa densidade, que foi adotado para o canal de tráfego no 5G. E os códigos polares, os Polar Codes, foram adotados para o canal de controle. Os códigos LDPC eles foram propostos por Robert Gallagher em 1960 na sua tese de doutorado. Ficou um tempo sem utilização porque ele precisava de trabalhar com matrizes de alta ordem. Por sua vez, os códigos polares já foram propostos em 2009 por Arica. E ele tem um excelente desempenho para os serviços com pacotes pequenos. Já os códigos LDPC eles vão ter um alto desempenho, baixa complexidade, suporte à computação paralela e bom suporte para serviços de alta taxas. Então, o canal de tráfego vai ser codificado com códigos LDPC, enquanto que os códigos polares vão ser utilizados no canal de controle. Lembrar aqui que o código polar ele está relacionado, não tem nada a ver com coordenadas polares, e sim com polarização de canal. Ele separa, faz um esquema de codificação em que você vai gerar dois tipos de canais. Então os canais são polarizados. Canal com alta confiabilidade e canais com baixa confiabilidade. E esses canais com alta confiabilidade são utilizados para transmitir os bits de informação, enquanto que os canais de baixa confiabilidade são usados para transmitir os bits de redundância, que são bits conhecidos tanto pelo transmissor quanto pelo receptor. E esses bits são chamados de frozen bits ou bits congelados. Bom, então, para se comparar o desempenho na codificação de canal, você pode ter também o tamanho do código, né? Então, basicamente, você tem as informações, K bits de informação, são adicionados N-K símbolos ou bits de redundância, que vai gerar N bits a serem transmitidos por canal. E a Huawei fez uma comparação entre os códigos turbo, que são códigos da quarta geração, códigos LDPC e códigos polares. Então, para baixa data rate, ou seja, para
baixa taxa de transmissão, que é característica dos canais de controle. Então, os canais de controle têm baixa taxa de transmissão. Os códigos polares são os melhores, apresentam bom desempenho. E também a sua eficiência nessas baixas taxas de transmissão são boas. Já os códigos LDPCs, eles têm um bom desempenho para altas taxas e também uma boa eficiência. Vocês lembram que eu falei que os códigos turbos, a complexidade aumenta linearmente com o aumento do tamanho de bloco. Então, por isso que foi escolhido que, olhando aqui LDPC e polar, os polares são bons para o canal de controle e os códigos LDPC são bons para o canal de tráfego. Apenas para fazer uma ilustração dos códigos, desempenho dos códigos polares, nesses dois gráficos nós temos curvas de probabilidade de erro, bit error rate, em função da relação sinal-ruído. Então observem que a relação sinal-ruído aqui está baixa, né? De 0 a 4 dB, de 0 a 4 dB. E aqui nós temos um canal com taxa sempre meio, né? Então, se você olhar aqui, o número de bits de informação é sempre metade do comprimento total do código. Então, eu tenho 64 sobre 128 é 0,5, 128 sobre 256 também é 0,5, e por aí vai, 1024 dividido por 2048 é 0,5. Então, isso quer dizer que metade dos bits transmitidos são informação e metade dos bits de redundância. Quando se aumenta o tamanho n, aqui a gente está aumentando o tamanho do código. Então, o que é que a gente observa? Aumentando de n igual a 128 até n 2048, então aqui eu tenho um comprimento do código 2048, dos quais 1024 são bits de informação. A gente observa que a taxa de erro de bit ela aumenta significativamente. Então, por exemplo, aqui em torno de 3 dB, a probabilidade de erro é igual a 10 a menos 4. Então, isso indica que utilizando o código polar, com n igual a 2048 e k a 1024, e também usando cancelamento sucessivo de interferência, a probabilidade de erro aqui em 3 dB do sistema com 1024, ela é 10 a menos 4. Um esquema adicional de codificação é o esquema em lista, em que você tem várias palavras códigos e usa um código CRC para selecionar a palavra transmitida. Então, nesse caso, que veio depois da proposta original de Aricamp, que é o cancelamento sucessivo em lista, é o seguinte: você melhora ainda mais o desempenho. Então, aqui nós temos a mesma condição, um canal AWGN, que vem de Additive White Gaussian Noise, ou seja, canal aditivo com ruído gaussiano. Olhando para o mesmo comprimento de código 2048, a probabilidade de erro, que antes de 10 a menos 4, que era conseguida com 3 dB aqui, ela é conseguida com 2,5 dB. Então, isso mostra que a decodificação em lista, a gente consegue uma boa capacidade de correção do código, utilizando uma baixa relação sinal-ruído. Então, é interessante que nessa condição aqui, 10 a menos 4, a cada 10 mil bits transmitidos, apenas um vai chegar com erro. Então, caminhando para o final, segue aqui as listas de referências que eu utilizei para preparar esse material, observando que a maior parte das referências do material utilizado veio do curso HCIA da Huawei, esse curso 5G Network Architecture and Key Technologies. E vocês devem se sentir livres para entrar em contato, caso hajam dúvidas, e na sexta-feira faremos a nossa live. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.